Graça e paz. Projeto Semear vem até você para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa abordagem será: Os olhos de Deus estão sobre nós. Deus tudo vê. Oh, glória, o Senhor está olhando. Neste exato momento, Deus está olhando para você. Deus está olhando para o seu coração, minha querida, meu amado. O Senhor está olhando para você neste momento. Seus olhos estão sobre todas as coisas. Não há como fugir dos olhos de Deus. Não tem como fugir dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre todas as coisas. Sejam as pequenas como as grandiosas. Tudo o Senhor vê. Nada há oculto perante Deus. Olha, eu vou fazer isso aqui e ninguém vai saber. Só eu sei. Querido, o Senhor está ali, está olhando. Aquilo que você faz em oculto, Deus está olhando, o Senhor está contemplando. Então, não tem nada que possamos esconder de Deus. Deus está contemplando tudo, Deus está vendo tudo. Até aquele sentimento que está lá no fundinho, reservado, onde ninguém sabe, aquele sentimento que você tem, o Senhor está contemplando aquele sentimento. O Senhor está vendo, então não tem nada que você possa vir a ocultar dos olhos do Senhor. O livro de Salmos, capítulo 33, versículo 13, abra aí a sua Bíblia agora. O que diz aí este salmo? O que diz aí este versículo? Diz assim: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Olha que palavra maravilhosa. Os olhos do Senhor contemplam toda a humanidade. Quantas pessoas existem neste mundo? Já chegamos à casa dos bilhões. É muita gente, hein? É muitas pessoas. Mas Deus conhece cada alma. Cada alma o Senhor conhece. Não tem uma alma neste mundo que o Senhor não conheça. Uma criança recém-nascida, Deus já está com seus olhos voltados. Mas eu vou dizer ainda mais, quando estava no ventre de sua mãe, os olhos de Deus estavam já contemplando. Muito mais na velhice. Ou seja, Deus contempla cada alma que existe neste mundo. Não tem uma alma que o Senhor não conheça. E o Senhor conhece a história da vida de cada uma destas almas. O Senhor conhece. Poxa, mas esse Deus é poderoso. Porque para conhecer a vida de cada uma das almas que existe neste mundo, tem que ser um Deus poderoso, tem que ser um Deus potente. Para guardar tanta informação, para saber de tantas coisas, Deus tem esse poder. Deus tem este poder de conhecer, de guardar tudo aquilo que o homem faz neste mundo. Realmente, assim é os olhos de Deus. Os olhos do Senhor estão focados na humanidade. Estão focados em cada homem e em cada mulher deste mundo. E qual é a razão para sermos observados por Deus? Qual é a razão para Deus estar sempre olhando para o homem e para a mulher? Deve existir algo muito importante no homem e na mulher para que o Senhor venha estar observando, para que Deus venha estar olhando para o homem e para a mulher, para cada alma que existe neste mundo. E é a resposta encontraremos também no livro de Salmos. Agora você vai abrir a sua Bíblia, Salmos de número 8, versículo 4 a 5. Abra aí a sua Bíblia e nós iremos encontrar a razão pela qual o Senhor está sempre observando o homem e a mulher neste mundo. E diz o que aí?
que é o homem mortal? São as palavras do salmista, para que te lembres dele. E o filho do homem, para que o visites, pois pouco menor o fizestes do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. São as palavras do salmista. Deus, ele é eterno, meus amados. Ele não tem princípio nem fim. Oh, glória! E o salmista, sendo conhecedor da eternidade de Deus, pergunta a Deus. Ele se achega ao Senhor e pergunta a Deus: por que te lembras dele? Ó Deus, por que te lembras do homem? Porque o Senhor atenta para o homem. Por que o visitas, ó Deus? Ele é até menor do que os teus anjos. Esta é a visão do salmista em relação ao homem. O homem, ele é menor do que os anjos. Ele é menor do que os querubins, os serafins, os arcanjos. Ou seja, os seres angelicais, o homem é menor. Então, o salmista pergunta: este homem, ó Senhor, por que o visitas? Por que te lembras dele? Para o salmista, Deus, deixa de lado o homem. Ele não tem valor algum. Senhor, não se preocupe com o homem. Ele é menor do que os anjos. Então, Senhor, não tenha preocupação com o homem. Contudo, o salmista, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, iluminado por Deus, reconhece que este ser tão inferior recebeu do Criador a sua obra-prima, as coisas criadas. Ó Deus, este homem que tu te lembras dele, este homem o qual tu visitas, foi a este homem, Senhor Deus, que colocou em suas mãos, ó Deus. Senhor, tu colocaste nas mãos deste homem a sua obra-prima, as tuas coisas, ó Deus, criadas. Então, aos olhos do salmista, mesmo sendo o homem inferior aos anjos, ele é, diante de Deus, recebido, aleluia, como aquele que é merecedor de receber a sua obra-prima, as coisas criadas. O homem foi escolhido por Deus. Deus, então, chega ao homem e diz: olha, eu vou dar a você aquilo que eu criei, aquilo que eu trouxe à existência. Aleluia! Amados, olhemos a nossa volta. Olhe a sua volta. Observemos a imensidão das coisas criadas, cada uma com a sua peculiaridade. Foram estas coisas, oh, aleluia, foram estas coisas tão lindas, tão maravilhosas, tão perfeitas, que Deus, aleluia, que este Deus soberano e criador entregou ao homem, entregou a mim, entregou a você. As coisas criadas, o Senhor a colocou em nossas mãos. Cada palmo de chão, cada gota de água e a semente, o Senhor entregou em nossas mãos. Somente isso? Somente foi o chão? Somente foi a água? Somente a semente? Não. Não foi somente isso que o Senhor entregou em nossas mãos. Ele disse ao homem e à mulher: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra.
Foi isto que o Senhor colocou nas mãos do homem, toda a sua criação. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Será que tem mais alguma coisa? Será que tem mais alguma coisa que o Senhor colocou nas mãos do homem? Agora você vai abrir no capítulo 9 de Gênesis e vamos ler o versículo 2 e vamos ver mais uma coisa que o Senhor colocou nas mãos do homem. E o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Além de o Senhor colocar nas mãos do homem as coisas criadas, Ele colocou nos animais e nas aves do céu e sobre tudo que se move sobre a terra o temor. Eles têm o temor, ele tem respeito pelo homem. Deus colocou isto nos animais, nas aves e em todo ser que se move sobre a terra, o temor, o respeito pelo homem, porque Deus deu autoridade ao homem. Deus entregou ao homem a sua criação. Deus colocou nas mãos do homem a sua criação. E esta é a coroa que o salmista faz referência. Esta é a coroa, a autoridade e o poder para dominar as coisas criadas por Deus. Esta é a coroa, porque coroa significa domínio, autoridade, poder. Então, queridos, esta é a coroa. De glória e honra o coroastes. Então, o homem tem a autoridade, o homem tem o poder para dominar as coisas criadas por Deus. Esta é a glória que o homem recebeu das mãos do Criador. Pergunto, como Deus deixaria de olhar para o homem, sendo alguém escolhido por ele para dominar e cuidar de algo tão glorioso, tão maravilhoso, que é a sua criação? Deus criou todas as coisas que os nossos olhos veem. Aleluia! Deus criou os mares, Deus criou as montanhas, Deus criou as planícies, Deus trouxe à existência os animais, e tudo Deus colocou nas mãos do homem para dominar, para cuidar. Então, como Deus deixaria de olhar para o homem? Não. Deus não vai deixar de olhar para o homem. Os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade, sobre toda a alma vivente. O Senhor, aleluia, está com seus olhos voltados para nós. Abra sua Bíblia agora no livro de Jó, capítulo 34, versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor: pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos. São as palavras de Jó, servo de Deus. Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos. Além de nos observar, Deus se preocupa com cada passo que damos neste mundo. Deus colocou nas mãos do homem a sua criação. Os olhos de Deus estão voltados para o homem. O Senhor o visita, sim, o Senhor visita o homem. Oh, glória! Para enxergar cada um dos seus passos. Deus se preocupa com cada passo que damos neste mundo. Jó usa o exemplo de um caminho para se referir à vida. A vida que possuímos. Esta vida que é cheia de momentos bons e momentos ruins. A vida é assim.
vida tem momentos bons, momentos de alegria, momentos de paz, de gozo, mas também tem momentos ruins, tem momentos tristes, tem momentos dolorosos. Ah, Jesus, tem misericórdia. Ah, Deus, tem misericórdia de nós nestes momentos ruins. E é em cada um destes momentos que Deus examina nossos passos, atitudes e decisões que tomaremos nesses momentos da vida. O que penso a respeito de algo, Deus está observando. O que escolho, Deus está observando. Ele está observando cada um dos nossos passos. Abra agora a sua Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo 5, 21. Diz assim o versículo 21. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. O versículo está falando em examinar. Está falando agora em examinar. Além de enxergar, Deus analisa a todos, sem exceção. Os olhos de Deus estão observando e, ao mesmo tempo, analisando todos os nossos atos. E como Ele faz isso? Como Ele faz essa análise? Como Deus faz essa análise? Ele faz essa análise por meio da sua santidade, por meio da sua verdade e justiça, as quais é como uma balança, e nela somos pesados. Então, meu amado, a balança de Deus, ela é composta de santidade, verdade e justiça. E Deus nos pesa. Quando você está sendo analisado por Deus, quando os olhos de Deus estão sobre você, quando Deus está te examinando, Ele está te examinando, ou seja, Ele está pesando as suas atitudes por meio da sua santidade, da sua verdade e da sua justiça. Este Deus não é brincadeira, não. Com Ele não tem bagunça, não. Deus é uma coisa séria, meus amados. Deus é uma coisa séria. Deus é santo. Por isso que a santidade de Deus é um referencial. Deus é verdade. A verdade de Deus é um referencial. A justiça de Deus, Ele é justo. Ele é justiça. Então, é um referencial. Somos pesados, somos verificados diante da presença do Senhor. Olha o pedido do salmista a Deus, que está lá escrito no livro de Salmos, número 51, versículo 10. Vamos ver o pedido do salmista. O salmista disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, Senhor. Foi o pedido do salmista. Um homem conhecedor da santidade de Deus. Deus é santo, peraí, Deus é santo. Deus é verdade. Deus é justiça. O quê? Eu preciso andar segundo a vontade de Deus. Eu preciso andar segundo aquilo que Deus exige para a minha vida. Deus cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Eu não posso andar de qualquer maneira diante da presença de Deus. Porque quando eu for pesado por Deus, se o meu coração for mau, eu certamente estarei em falta diante dos olhos do Senhor. Então, Deus, antes que isto aconteça, antes que eu caia em dívida diante dos teus olhos, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, me liberta, Senhor.
Me liberta dos sentimentos maus, dos desejos maus, dos pensamentos maus, das atitudes erradas, das escolhas erradas, do comportamento errado. Senhor, me livra, me liberta, Senhor, e renova em mim um espírito reto, ou seja, tira a rebeldia do meu coração, Senhor. Era isso que o salmista estava pedindo, porque ele, olhando para Deus, ele via a santidade de Deus. Ele, olhando para Deus, via a verdade de Deus, um Deus verdadeiro. Ele, olhando para Deus, contemplava um Deus de justiça. Então, ele não queria se encontrar em falta diante da presença do Senhor. A balança de Deus não é enganosa. Ela revela o peso dos nossos pecados, o peso das nossas ações. Ela revela o que somos. Quando Deus nos analisa, quando Deus está com seus olhos examinando o coração do homem, a alma do homem, o espírito do homem, não há como enganar este examinar, este analisar de Deus. Não tem como enganar. Nós podemos ocultar das pessoas que estão à nossa volta, mas de Deus nós não podemos ocultar nada. Então, a balança de Deus não tem como adulterá-la. Ela revela o peso dos nossos pecados. Você tem pecado contra Deus? Você tem desobedecido a Deus? Você tem sido rebelde à voz do Senhor? A balança de Deus irá revelar a sua rebeldia. A balança de Deus irá revelar essas suas atitudes, essas suas ações. A balança de Deus irá revelar o que você é diante dos olhos do Senhor. Logo, o salmista não queria ser apanhado em falta para com Deus. Tenha este mesmo desejo em seu coração. Senhor, eu não quero, Senhor, ser apanhado em falta diante dos teus olhos. Eu não quero, Senhor Deus, ser negligente diante da sua presença. Então, meu amado, faça que nem o salmista. Clame pelo agir transformador de Deus em sua vida. Grite, suplique, jejue. Busque a face de Deus e peça a Deus para mudar o seu coração, mudar as suas atitudes, o seu comportamento, para que você não seja achado em falta diante dos olhos do Senhor. Abra agora aí o livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Abra aí a sua Bíblia. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Deus não é o fruto de uma mente fértil. Deus é a razão da existência e governa sobre ela imperativamente. Tu és poderoso, Senhor. Senhor, tu governas sobre todas as coisas, e a sua palavra, Senhor Deus, a sua palavra, Senhor Deus, ela é poderosa, Senhor Deus. Aquilo que o Senhor determina, assim irá acontecer, porque é Deus que está falando. Quando Deus fala, tudo tem que obedecer. E os animais obedecem a Deus, a natureza obedece a Deus, tudo está debaixo da obediência a Deus. O prudente reconhecerá a sua autoridade e sobre ela se inclinará. É isso que Provérbios 9, versículo 10 está falando.
Se você for prudente, você há de reconhecer a autoridade de Deus. Este versículo de Provérbios 9, versículo 10, está falando. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu preciso reconhecer a autoridade de Deus. Se eu tenho temor em meu coração, eu vou reconhecer a autoridade de Deus. Senhor, me dê sabedoria. Quantos pedem sabedoria? E aqui está dizendo que o início da sabedoria está em temer a Deus. Se você quer começar a aprender, se você quer começar a aprender a ser sábio, tenha temor de Deus em seu coração. Reconheça a autoridade de Deus sobre a sua vida. Reconheça a autoridade de Deus sobre a sua alma, sobre o seu espírito, sobre a sua existência e se incline a esta autoridade de Deus. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Oh, Deus, que seja assim a sua postura diante de Deus. Senhor, eu reconheço a sua autoridade sobre a minha vida. E aquilo que o Senhor deseja para a minha vida, Senhor, que eu me incline, que eu me submeta, que eu me lance, Senhor, a esta sua vontade, que eu me lance, Senhor Deus, a esta sua direção. Oh, glória! Então, meu amado, não seja um homem, uma mulher sem sabedoria. Busque a sabedoria. E a sabedoria de Deus começará na tua vida quando você tiver temor de Deus. Quando você reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Agora vamos lá. Abra Hebreus capítulo 4, versículo 13. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. É isso que está dizendo o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Um dia, é isso que está dizendo aqui este versículo. Um dia, prestaremos contas a Deus, o Criador. Eu vou ter que prestar contas a Deus? Sim, um dia teremos que prestar contas a Deus, o Criador. Você terá que se apresentar diante de Deus para prestar contas de tudo aquilo que você fizer por meio deste corpo que você tem. Naquele dia, se o seu coração estiver puro e reto diante dele, oh glória, bem-aventurado serás. Quando você estiver diante do Senhor naquele dia, se o seu coração estiver puro, se o seu coração estiver reto diante dele, Senhor, eu em vida busquei a sua vontade. Senhor, quando eu estava lá no mundo, Senhor, quando eu estava lá na terra, ó Deus, ó Senhor, eu dediquei meu coração a buscar sabedoria e eu temi ao Senhor. Senhor, eu busquei a sua face, busquei o cumprimento da sua palavra na minha vida, nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, Senhor. Senhor, eu me dediquei, ó Deus, a ti, ó Pai. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Deus vai olhar, meu servo, você vigiou e você foi prudente. Você não vacilou, não. Você orou, você meditou, você jejuou, você fez a minha obra, aleluia. Você falou do meu filho amado Jesus Cristo, você se dedicou a mim, você não foi rebelde. Bem-aventurado tu serás, meu querido e minha querida. Mas será que todos estarão assim diante da presença de Deus? Não.
Quantos irão comparecer diante do Senhor com um coração sujo? Quantos irão aparecer diante da presença de Deus com uma alma imunda, lameada pelo pecado, pela desobediência, pela rebeldia? Quantos aparecerão diante da presença de Deus, escravos do pecado, escravos de Satanás, escravos dos demônios? Quantas almas? Destas almas, destes rebeldes, o rosto do Senhor se voltará contra eles, porque praticaram o mal. Meu querido, minha querida, não pratique o mal. Não faça coisas erradas diante de Deus. Não tome decisões erradas diante de Deus. Busque a vontade de Deus, aquela que está inserida na sua santa e gloriosa palavra, aquela que está escrita nas sagradas escrituras, no testemunho de Cristo e dos apóstolos. Busque a vontade de Deus naquilo que está escrito, naquilo que foi deixado para nós, aleluia, para que possamos obedecer. Porque aqueles que forem rebeldes àquilo que está escrito, as ordenanças determinadas por Jesus e pelos apóstolos, se nós formos rebeldes, o rosto do Senhor se voltará contra nós, porque praticamos o mal, escolhemos mal, fizemos o errado, não andamos segundo a direção de Deus, andamos segundo o nosso coração mau. O coração do homem é mau, da mulher é mau. Nós somos inclinados ao erro, nós somos inclinados à desobediência, nós somos inclinados a se afastar da vontade de Deus. Então, meu amado, então, minha querida, tenha o seu coração na presença do Senhor. Quem faz esta afirmação de que o rosto do Senhor estará contra os rebeldes é o apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, lá no capítulo 3, no versículo 12. Paulo está dizendo: o rosto do Senhor se voltará contra os que praticam o mal. Eu quero me apresentar diante da presença de Deus com a minha alma lavada, purificada, santificada, liberta por Cristo Jesus. Eu quero terminar com um conselho do apóstolo Paulo, lá em sua epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 a 16. Olha o que diz o versículo 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Verdadeiramente, o mundo se encontra em um momento difícil. Nações em guerras, fome e peste dizimando milhões de pessoas. Os dias verdadeiramente são maus. Satanás e os demônios estão oprimindo a humanidade, colocando intriga, colocando ódio nos corações. É isso que o diabo faz. É isso que o mal faz. Por isso que existem guerras, guerras entre nações, porque coloca ódio, coloca pensamentos maus entre os governantes, entre os líderes. A fome, a peste dizimando milhões de pessoas. O mundo hoje vive dias maus. Então, meus queridos, nós precisamos remir o tempo. Nós precisamos abraçar com prudência a vontade de Deus. Nós precisamos, com esta atitude, sermos sábios, porque sábio é aquele que busca
a presença de Deus. Sábio é aquele que anda com prudência neste mundo mau. Eu preciso ser prudente. Eu preciso ser sábio. Eu preciso aproveitar o tempo que me resta de vida para andar na presença de Deus. Eu preciso dedicar o meu tempo no servir e adorar a Deus. Até o tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? O tempo oportuno é aquele no qual o Senhor um dia me levará à sua presença. Oh, aleluia! E Ele prometeu, aleluia, na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou para o Pai, mas vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, meus queridos, esse é o tempo oportuno. Um dia estaremos com o Senhor em glória. Então, o tempo, eu preciso remi-lo hoje na presença de Deus, buscando, adorando, glorificando a Deus, deixando as coisas erradas de lado, deixando o coração mau de lado, deixando a rebeldia de lado. Devo me submeter à vontade de Deus. Esta é a razão pela qual o Senhor está com seus olhos voltados para o homem, para que o homem venha medir os seus passos, para que o homem venha ser cauteloso diante daquele que é o Criador de todas as coisas. Que possamos vigiar e possamos buscar a vontade de Deus em nossos corações. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos orar ao nosso Senhor. Põe a mão aí no seu coração para que Deus possa continuar falando, operando coisas gloriosas em sua vida. Pai celeste, Deus bendito, santo e maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, ó Deus, por saber, Senhor, por nos revelar, Senhor, que os seus olhos estão voltados para nós. Ó Deus, que possamos, Senhor, com temor e tremor andar na sua presença. Que possamos, ó Deus, buscar a sua vontade, que possamos buscar, Senhor Deus, o seu querer, Senhor, em nossas vidas. Senhor, tira este sentimento de rebeldia sobre nós. Nós não podemos ser rebeldes à sua voz. Nós não podemos ser rebeldes à sua direção. Nós não podemos ser rebeldes, Senhor Deus, à sua orientação. Porque o melhor o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Senhor Deus, toma-nos em tuas mãos. Como o salmista diz, ó Senhor, cria em nós um espírito reto, Senhor Deus. Cria em nós, Senhor Deus, um coração puro diante dos seus olhos, ó Deus, para que nós não venhamos a ser achados em falta por Ti, ó Deus. Ó Senhor, em Teu nome, Senhor, repreenda o mal. Repreenda o agir do mal em nossas vidas. Repreenda, Senhor Deus, o mover do mal contra nós, porque o mal, Senhor, trabalha para nos tirar da Tua presença. Senhor, o mal trabalha, Senhor, lançando dúvidas, Senhor, incredulidade ao nosso coração. Mas nós repreendemos em nome de Jesus toda dúvida, toda incredulidade, tudo aquilo que possa nos afastar de Ti, ó Deus. Senhor, que sejamos abraçados por Ti, que sejamos, Senhor Deus, guardados por Ti, que sejamos, Senhor Deus, protegidos por Ti. Assim, ó Deus, nós oramos. Assim nós pedimos, Senhor, em Seu poderoso santo nome, ó Jesus Cristo. Amém. Queridos, graça e paz.